Então, vamos lá. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar dando início a mais um Café com Processo. O nosso presidente Pupi teve um contratempo, infelizmente não vai poder estar aqui no início do evento, mas certamente ele vai passar por aqui para conversar com a gente. Queria agradecer muitíssimo a nossa convidada, professora Trícia, por ter aceito o nosso convite. Para a gente é uma grande honra recebê-la aqui na BPC. Como a gente estava conversando, Trícia, a nossa associação é uma associação que vem crescendo bastante e a gente prima muito pelo o estudo sério do processo civil, o desenvolvimento da nossa justiça civil, e não é à toa que a gente tem convidado os grandes nomes do processo civil nacional para vir conversar com a gente, para a gente dialogar e debater. Por isso que é uma alegria muito grande recebê-la aqui conosco. E para fazer a mediação do nosso encontro, nós temos aqui a nossa querida diretora da BPC, professora Paula Pessoa, que, além de ser uma grande processualista, é uma querida amiga de todos nós e uma grande estudiosa, né, do processo civil. E nós vamos tratar desse tema tão instigante, né, da justiça multiportas. Eu ainda ontem estava participando de um evento e ouvi um palestrante italiano. E ele falando que a finalidade principal do processo civil é aplicar o direito do Estado. E colocando meio que de lado as soluções adequadas de solução, de solução dos conflitos, né? Não são nem mais alternativas, mas sim adequadas de solução dos conflitos. Então, me parece que a gente está, de fato, mudando um pouco a chave, até mesmo quanto a entender as finalidades do processo civil, né? E eu acho esse tema fundamental, esse tema é revolucionário, e o que a gente precisa fazer é, de fato, começar uma mudança cultural, principalmente dos operadores do direito, para nós percebermos que a solução adequada nem sempre passa pelo Poder Judiciário, né? Às vezes até passa pelo Poder Judiciário, mas não passa por uma decisão heterônoma sobre o litígio, mas sim de uma confluência de interesses, de diálogo e soluções mais adequadas para cada espécie de litígio, especificamente. Então, eu fico muito feliz a gente estar tratando desse tema, e sem maior delonga, professora Paula Pessoa, a palavra está contigo. Bem, bom dia, pessoal. Bom dia a todos que já estão aqui, que já tiveram a oportunidade de cumprimentar antes. Sejam bem-vindos ao nosso Café com Processo de hoje. Para mim é realmente uma grande alegria poder participar do Café com Processo e mediando hoje, principalmente porque a gente recebe hoje a professora Trícia Navarro, que para a gente, principalmente para as mulheres processualistas, é um grande exemplo a ser seguido. Eu tenho muita admiração pelo trabalho, pela dedicação da professora Trícia, e além de ser um exemplo para a gente, né, no campo que a gente vem crescendo das mulheres no processo, no próprio direito processual civil brasileiro, tem trazido excelentes contribuições, excelentes e relevantes contribuições, tanto do ponto de vista teórico, com suas pesquisas, quanto da prática, porque justamente ela tem essa virtude de poder conciliar da prática profissional, trazer os problemas, tem um laboratório ali que consegue perceber os problemas e pensar e refletir quais seriam as soluções adequadas para a solução desses problemas. E com isso eu já faço, inclusive, a introdução, apresentar a professora Trícia, que eu sei que não precisa, porque já é conhecida da gente, mas acho que isso precisa ficar registrado para o nosso auditório, que depois vai assistir os alunos. A professora Trícia Navarro, ela é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e professora de Direito Processual Civil, e se eu não me engano, acho que é a primeira professora mulher de Direito Processual Civil na Universidade Federal do Espírito Santo, acho que depois também a Trícia pode falar isso para a gente. Juíza de Direito no Estado do Espírito Santo, atualmente em exercício como juíza auxiliar da presidência no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, na gestão de 2020 a 2022, e que também isso vai trazer para a gente hoje, né, para discutir a partir dessa experiência, principalmente formulação de políticas públicas. Fez seu mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, trabalhando sobre a questão dos poderes instrutórios do juiz, o doutorado na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
tratando, abordando na sua tese a ordem pública processual, e o pós-doutorado ela realizou na USP, o que é muito legal, né? Porque participou por 3 escolas distintas, então, assim, tem um rico diálogo, né, dessas perspectivas teóricas, que a gente sabe que cada escola é marcada por premissas teóricas distintas, e isso é legal, porque a gente pega essa diversidade, né, consegue complementar e dialogar melhor, e oferecer até um espectro mais rico em termos de soluções para os problemas processuais. Feita essa breve introdução da professora Trícia, para a gente não demorar muito aqui, eu vou passar a palavra para a Trícia, e aqui a dinâmica que a gente adota no Café com Processo é ter um espaço de 30, 40 minutos, fique à vontade para poder apresentar e falar sobre o tema, que o querido Paulo Mendes já fez a apresentação, que é sobre justiça multiportas, e que realmente é um tema hoje extremamente importante, não só hoje, porque, na verdade, isso já é um tema que é revolucionário desde a década, no mínimo da década de 70, no âmbito do direito internacional, que foi justamente essa percepção da insuficiência do Poder Judiciário ser a única instituição, a única pessoa responsável por solucionar os conflitos, e essa insuficiência veio porque o processo é demorado, ele é custoso, do ponto de vista pessoal, até para os próprios litigantes, do ponto de vista econômico. Essa percepção veio muito da realidade até ali posterior ao movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, porque justamente houve uma demanda muito grande frente ao Poder Judiciário, e uma resposta insuficiente, inclusive trazendo prejuízos econômicos para os litigantes, porque como lá também é um outro sistema adversarial e questão que o custo é muito alto com relação aos advogados, isso ficou claro, e a partir daí a gente teve relevantes estudos para dizer, não dá, a gente tem que pensar em outras portas que são igualmente adequadas para solucionar os conflitos, e até porque e daí até uma meia-culpa do direito processual civil, que é muito encantado com a ideia de estudar a sua autonomia e certificar a sua autonomia científica, a gente ficou muito atrelado aos conceitos abstratos processuais e defender isso como se a importância do próprio direito processual estivesse nele mesmo, e não nele como um instrumento para a gente, não só em termos de técnicas processuais para resolver, oferecer uma tutela jurisdicional adequada, efetiva, como o próprio professor Marinoni coloca, mas a ideia de que a gente tem que pensar, na verdade, fora do Poder Judiciário. E quando no Poder Judiciário saber ceder para que a consensualidade entre, porque as partes têm mais conhecimento para resolver o seu problema do que uma outra pessoa tomar por elas, principalmente quando a gente pensa em termos de factibilidade das decisões. Então, esse tema, ele, outrora, como diz antes, foi extremamente relevante do ponto de vista teórico. No Brasil, isso chegou, principalmente ali na década de 80, a gente teve aqui reflexos disso na construção de várias instituições, dessas soluções adequadas, que a Patrícia vai comentar com a gente, mas, de repente, deu uma adormecida, e eu acho que agora já há um tempo volta isso, seja da perspectiva teórica, principalmente da prática, da gente pensar em como resolver os conflitos. O centro está no conflito. Como que a gente pode oferecer a melhor resposta, seja pelo Poder Judiciário, que é extremamente importante, mas também fora do Poder Judiciário ou com o auxílio do Poder Judiciário, ele trazendo uma mediação. Então, com essas breves palavras iniciais, para a gente depois iniciar a nossa discussão, mais uma vez, seja bem-vinda, Trícia, e passo a palavra para você. Bom dia a todos. Bom dia, Paula, muito obrigada aí pelas generosas e carinhosas palavras. Quero cumprimentar a todos os presentes, todos os queridos amigos presentes, né? Agradecer imensamente o convite que me foi formulado pelo professor Paulo Mendes. Eu quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui com os senhores, porque justamente eu vejo o quão qualificado é esse grupo, e certamente eu sairei daqui aprendendo muito mais do que alguma coisa que eu tenha a dizer sobre esse tema. Mas a Paula já adiantou, né? Eu quero assim, embora a gente tenha estabelecido uma dinâmica no início, caso os senhores queiram me interromper a qualquer momento, eu acho que aqui o mais importante aqui é a gente realmente trocar ideias em relação a vários pontos, né? Que eu vou jogar alguns pontos para a gente depois debater, mas se vocês quiserem me interromper, fiquem absolutamente à vontade, para a gente fazer disso aqui realmente um cafezinho com o processo.
Bom, esse tema da justiça multiportas, ele realmente chegou com força no Brasil e ele se desenvolveu com muita ênfase nos últimos 5 anos, nos últimos 5, 6 anos. Mas eu vou contextualizar até onde a gente chegou, dizendo o seguinte: quando a primeira experiência que nós tivemos no Brasil, a gente, desde do Brasil Império, já existia algum tipo de regulamentação da conciliação. Depois essa regulamentação ela foi revogada e depois foi voltando aos poucos. No Código de 73, no Código original, só tinha um dispositivo que tratava da conciliação, que era um dispositivo onde o juiz podia conciliar antes, no momento da audiência de instrução e julgamento. Só. A partir daí, o Código de 73 foi fazendo inúmeras reformas legislativas, e nessas reformas é que foram incluindo alguns dispositivos possibilitando mais a conciliação. Então, veio o dispositivo que alterou o 125, possibilitando o juiz fazer a conciliação a qualquer momento. Depois teve aquela alteração do rito sumário, permitindo a conciliação. Então, o que nós tivemos do Código de 73 no final, né, até entrar em vigor o de 2015, foi uma construção legislativa que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, nós não tínhamos um Código de 73 que tinha 5 dispositivos de conciliação, só tinha um. E aí, ao longo dos 30 anos, né, foram implementando algumas alterações e incluindo essa possibilidade de conciliação. Mas, ao mesmo tempo, continuava só falando de conciliação e, em alguns momentos, de transação e tratando de forma similar as duas técnicas. Bom, quando que a gente tinha também o código, que foi muito importante, uma política pública que eu inclusive reputo que tenha sido a primeira grande política pública da conciliação no Brasil, foram realmente os juizados especiais. Mas aí eu faço 2 observações. Primeiro, que quando surgiu os juizados de pequenas causas, lá em 84, os juizados eles foram pensados para as pessoas financeiramente mais vulneráveis, enfim, para situações mais simples, menos, né, para conflitos menos complexos. Quando veio a Lei dos Juizados Especiais de 95, ele transformou completamente a ideia dos juizados especiais. E aí, todas as alterações posteriores foram ampliando sobremaneira as portas dos juizados especiais para diversas matérias, para diversos atores, para pessoas jurídicas, enfim. Então, o que aconteceu nos juizados especiais? Aquela audiência inaugural, aquela audiência obrigatória de conciliação, que teve a sua constitucionalidade questionada, né, e foi considerado constitucional, ela teve 2 problemas. Primeiro, que essa política pública ela não veio acompanhada de uma capacitação dos conciliadores. Então, qual é a realidade que nós temos hoje no Brasil? Os conciliadores, ou eles são servidores que não são capacitados, ou eles são estagiários, que são, né, que não tem mesmo uma certa capacitação. Então, hoje a gente tem um sistema dos juizados especiais, onde a porta é amplíssima de acesso à justiça, né? Então, hoje os juizados muitas vezes têm mais processo do que as varas cíveis, justamente porque os juizados especiais não seguiram aquela concepção original do professor Cazul, que era fazer aquele juizado para uma população que tivesse conflitos menores. E, além de ter aberto as portas, ele não trouxe consigo a capacitação. E aí, qual foi a virada de chave? O CNJ. E aí, já puxando sardinha aqui para o meu lado, de fato, a grande virada nessa temática aconteceu com a Resolução 125 de 2010 do CNJ. Por quê? Primeiro, que ela instituiu uma política nacional de solução adequada, de tratamento adequado de conflitos no âmbito do Poder Judiciário. E mais do que isso, ela chamou a responsabilidade do Poder Judiciário de implementar essa política. Então, o Poder Judiciário, todos os tribunais tiveram que fazer a capacitação dos mediadores e conciliadores, eles tiveram que criar uma estrutura que consiste em, o CNJ faz a política nacional, depois nós temos os núcleos que fazem a política estadual, né, a política local, e quem executa essa política são os sejusques.
Só que isso para os tribunais foi um susto, porque eles tiveram que, da noite para o dia, estruturar uma grande política pública. Isso teve uma grande resistência no início, porque os tribunais vivem, né, com problemas orçamentários, enfim, e também eu acho que por parte do judiciário também não havia uma confiança muito grande nos benefícios dessa política, mas o fato é que o CNJ ele trouxe isso como uma obrigação dos tribunais, e eles foram implementando. Isso foi em 2010, e mais do que isso também, o CNJ, essa resolução 125, ela também tratou da mediação, que era um tema que a gente não tinha regulamentado ainda no Brasil. Tinha um projeto de lei desde 98 que enfim, tentavam instituir o marco legal da mediação, mas esse projeto ele acabou ficando parado no Congresso, ele não foi para frente. E aí, quando o CNJ fez essa resolução 125, ele fez a previsão da conciliação e também da mediação. Em 2010, como nós sabemos, começaram as tratativas do novo Código de Processo Civil. E aí, o que o legislador fez? Incorporou toda a política nacional de tratamento adequado de conflitos prevista pelo CNJ. Então, isso foi uma grande surpresa, uma boa surpresa, e ele incorporou em diversos dispositivos. Então, só para os senhores terem uma ideia, se a gente olhar o Código de 73, a gente tem, acho que, 5 ou 6 dispositivos tratando apenas, né, da conciliação. Hoje, o Código fala mais de 30 vezes em mediação, fala mais de 30 vezes em conciliação, fala em arbitragem não sei quantas vezes. Foi uma mudança paradigmática muito grande que aconteceu, mas aconteceu por isso, porque o Código ele incorporou essa política de tratamento adequado de conflitos do CNJ. Paralelamente, nós tivemos um outro projeto da lei de mediação tramitando. E aí, eu participei, inclusive, eu ajudei na elaboração do projeto que deu ensejo a essa lei, o projeto de lei 511, 517 de 2011, isso. Porque foi de um senador aqui do Espírito Santo que me convidou para participar dessa comissão, enfim, aí tramitou junto com o Código de Processo Civil, e nisso, os dois, eles foram tentando, assim, se aprimorar mutuamente. Então, o que ia sendo evoluído no marco legal da mediação ia sendo incorporado no Código de Processo Civil e vice-versa. Para quê? Para que a gente tivesse o mínimo de incompatibilidades possíveis, né, em relação a todos esses marcos legislativos. A lei de arbitragem, ela também foi aprimorada nessa mesma época. Então, o que aconteceu? Em 2015, nós tínhamos todo um microsistema de métodos adequados de resolução de conflitos no Brasil, porque a gente tinha a Resolução 125, criando a política, a gente tinha o Código de Processo Civil incorporando essa política, nós tínhamos a lei de mediação, né, criando dando toda uma segurança jurídica a esse instrumento, que até então era visto com algumas iniciativas pontuais, seja no Poder Judiciário, ou seja no ambiente privado, mas, assim, enfim, a gente não tinha uma segurança jurídica de como implementar a mediação, e nós tivemos o aprimoramento da lei de arbitragem, o que também foi extremamente importante. E o Código de Processo Civil trouxe tudo isso, ele incorporou todas essas alterações, e aí nós criamos isso que a gente chama de justiça multiportas, que nada mais é do que a gente ressignificar a ideia de acesso à justiça para entender que não é apenas o ingresso ao Poder Judiciário. É você, como a Paula, né, até comentou, as partes serem empoderadas para resolver os seus conflitos da forma que for mais adequada. Mas aí eu trago uma outra coisa que a Paula falou, que eu acho que foi extremamente importante nisso tudo, e tem a ver com a nossa ideia, com as nossas manias, nossos vieses de processualistas. Os processualistas, o operador de direito, os profissionais do direito, de um modo geral, no Brasil, eles, até pela nossa educação jurídica, né, sempre priorizaram a forma, sempre priorizaram o procedimento. Então, quando um cliente chega no escritório de advocacia, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, né, vocês, se tiver algum advogado aqui, o advogado, primeira coisa que ele vai pensar é o que ele vai alegar,
qual vai ser a tese jurídica dele, o que ele vai pedir, qual é o juiz que pode cair, que ele vai... São esses os aspectos que passam na cabeça do profissional do direito. E eu digo isso do advogado, eu digo isso do defensor público, eu digo isso do Ministério Público, eu digo isso dos juízes, tá? Então, toda vez que a gente se depara com um conflito, a gente tende a pensar nos aspectos processuais. E essa política, essa mudança de chave, essa mudança de paradigma, essa mudança de ideologia, ela traz uma outra perspectiva, que é a gente sair da perspectiva procedimental e a gente focar um pouco no conflito, que é uma coisa que era pouco analisada, era uma gestão que era pouco feita pelos profissionais do direito, a gente focar qual é o conflito, quais são as particularidades do conflito, quem está por trás desse conflito, são duas pessoas que se relacionam, são pessoas que não se relacionam, são pessoas que vão precisar manter uma relação a partir dali. Então, são aspectos, né, objetivos e subjetivos do conflito que não eram levados em consideração. Então, essa também foi uma grande mudança que nós tivemos em toda essa política. Mas o fato é que o Código de Processo Civil, ele trouxe em diversos, como eu disse, em diversos dispositivos, né? Ele tratou em diversos dispositivos, e essas alterações legislativas, elas não pararam por aí, elas não pararam em 2015, com esses 3 marcos legislativos. Até hoje, se vocês pararem para pensar, todas as leis que, assim, a maioria, né, que estão hoje tramitando, os projetos de lei que estão hoje tramitando, de alguma forma, eles falam do tratamento adequado de conflitos. Eles falam da mediação, eles falam da conciliação, eles falam da arbitragem, eles falam do comitê de resolução de disputas, eles falam de... todos eles. Então, antes a gente tinha isso muito, muito presente no âmbito dos direitos disponíveis, e hoje a gente tem essa alteração legislativa, esse incremento legislativo também em matérias onde há o interesse público muito latente, né? E um grande exemplo disso, nós tivemos a Lei de Recuperação Judicial, né, que veio prevendo todos esses métodos. A gente teve uma alteração recente na questão tributária, que trouxe também a possibilidade de mediação, de conciliação e de arbitragem, né? Se estuda ainda se no âmbito tributário é possível não arbitragem, como que ela seria. Inclusive, no âmbito do CNJ, hoje tem um grupo de estudos sobre o tratamento adequado de questões tributárias, e se estuda uma resolução ou uma recomendação, um ato normativo, prevendo esse modelo de justiça multipotes para o tratamento de demandas tributárias. Então, veja, e era um ambiente, né, onde o interesse público era muito latente, e aquela ideia de aquele dogma de direito indisponível, que não podia haver autocomposição, isso absolutamente caiu. E vou além disso, o âmbito penal, né? Quando a gente imaginar, talvez a esfera com o interesse público mais evidente é o âmbito penal. E hoje a gente pode ter a transação penal, a gente já podia ter, né, a transação penal no âmbito dos delitos de menor potencial ofensivo. A gente já tinha a possibilidade de colaboração premiada, né, acordo de leniência nos crimes de grande potencial ofensivo, né, as grandes organizações criminosas. E agora nós temos a possibilidade, com a nova lei, de ter o acordo de não persecução penal nos crimes de médio potencial ofensivo, que é o que faltava. Nesses crimes de médio potencial ofensivo, a gente não tinha regulamentação, possibilidades de ter essa autocomposição, e agora isso foi regulamentado no pacote anticrime. Então, veja, em todas as esferas, em todas as matérias, a gente tem a possibilidade de ter um tratamento adequado de conflito, ainda que seja por meio da autocomposição. Então, essa foi uma mudança paradigmática, assim, muito, muito evidente, por isso que eu falo que o Código de Processo Civil, ele trouxe inúmeras novidades, inúmeras técnicas processuais, mas, assim, a ideia do princípio da consensualidade
talvez tenha sido o mais importante, porque ele afetou de forma drástica não só o âmbito civil, mas o âmbito penal, enfim, outras esferas, e isso teve isso foi replicado de forma muito, muito rápida em outras esferas. Então, hoje a gente conta com esse sistema, né, de justiça multiportas, que mais do que uma alteração no acesso à justiça, né, naquela ideia de acesso à justiça, que era só você ingressar no Poder Judiciário, você tem que saber sair do Poder Judiciário de forma adequada, pela porta adequada, ou mesmo nem entrar no Poder Judiciário se você tiver outra porta adequada que você possa, eventualmente, utilizar. E nisso também chama a atenção para a desjudicialização, que é outro viés desse tema que está crescendo sobremaneira no Brasil. A gente já vinha com um processo de desjudicialização de algumas questões que antes tinham que necessariamente passar pelo Poder Judiciário para ter uma chancela judicial, e hoje a gente sabe que algumas questões já foram para o âmbito extrajudicial, especialmente hoje são resolvidas no âmbito das serventias, né, extrajudiciais. A gente tem agora um projeto de lei de desjudicialização da execução, que também tem sido um amplo debate para tirar do Código alguns atos materiais de execução e levar para o âmbito extrajudicial. Mas tudo isso é convergente no sentido de, primeiro, priorizar mais as particularidades do conflito. Né? Então, hoje os profissionais do direito eles têm que fazer essa gestão adequada do conflito, entender quais são as nuances do conflito e daí poder oferecer a porta adequada para esses conflitos. Isso passa por uma questão de empoderamento também das partes. Eu digo, essa ideia de consensualidade faz com que as partes elas tenham um pouco mais de autonomia para essa tomada de decisão. Eu quero entrar no judiciário, eu não quero entrar no judiciário, eu tenho forma, porque antigamente só tinha o Poder Judiciário para resolver, a gente não tinha outras portas, né? Hoje não, hoje as partes elas podem numa câmara privada para fazer uma mediação, elas podem fazer arbitragem, elas podem, no âmbito do poder público, a AGU tem feito projetos incríveis de desjudicialização, de prevenção de conflitos, enfim, de tentar fazer um tratamento que também fuja um pouco do Poder Judiciário, enfim, esse foi um movimento que, se a gente parar para pensar, só tem 5 anos, mas o Brasil evoluiu de forma, assim, até surpreendentemente nesse aspecto. Isso muda também um pouquinho a nossa ideia de jurisdição, e aí tem um texto da professora Ada Pellegrini, que foi o último livro dela, né, antes dela falecer, que chama Ensaios sobre a Processualidade, que ela já trata isso. Ela fala, olha, hoje o conceito de jurisdição, ele é mais amplo, porque ele envolve a justiça estatal, a justiça arbitral e também a justiça conciliativa. Então, veja como esse movimento, que aparentemente era só beneficiaria a conciliação e a mediação, ele foi realmente amplo para possibilitar essa ideia de consensualidade, enfim, em diversas esferas, inclusive com essa natureza jurídica de jurisdição. Bom, no Código de Processo Civil, nós temos 3 artigos relacionados a essa temática, né? A gente tem vários artigos relacionados a essa temática, mas eu chamo a atenção de 3, que para mim, são os mais significativos. Primeiro é o artigo 3º, que toda essa ideia de justiça multiportas, ele está nas normas fundamentais do processo civil, e assim, a gente pode entender que ele está previsto nesse artigo 3º, que ele traz, na verdade, inúmeras mensagens para a gente, né? Primeiro, o caput fala da inafastabilidade do Poder Judiciário, que a gente já tinha no Código de 73, né, que fala que todas as questões serão resolvidas pelo Poder Judiciário, isso a gente já tinha. No parágrafo 1º, ele fala, é permitida a arbitragem na forma da lei. Esse dispositivo ele foi um pouco questionado, se ele era necessário, se não era, porque a gente já tinha a lei de arbitragem, né? Então, qual seria a necessidade do Código de Processo Civil regulamentar a arbitragem? Mas prever a arbitragem, né? Falar que ele é permitido. Mas o fato é que isso dentro dessa política, ela faz total sentido, porque a arbitragem também tem que ser um método a ser considerado mesmo com uma demanda em curso,
né? Então, as pessoas falam assim, ou a gente está na arbitragem ou a gente está na justiça estatal. Não exatamente, não necessariamente. Por quê? Porque muitas vezes as partes elas podem estar diante de um conflito, diante de um processo judicial, no curso de uma demanda judicial, e ali ser identificado que a porta mais adequada seria a arbitragem. E eu já tive uma experiência prática num processo que tramitava assim, há muitos anos, eu sou titulada da primeira vara civil de Vitória, e é uma unidade assim, com muitos processos complexos. E tinha um processo que era assim, extremamente complexo, e já estava, quando eu cheguei na unidade, ele já estava tramitando há mais de 10 anos e estava ainda na fase assim, de citação. Então, eu olhei aquele processo, eu falei, olha, isso aqui, assim, isso vai demorar muito tempo, isso vai demandar uma prova imensa, isso vai custar muito caro para as partes, e eu não sei se no final, com todas as perícias que forem feitas, eu vou ter condição de dar uma decisão que seja mais adequada para esse conflito. Eu não sei se eu vou conseguir resolver esse conflito. E aí, o que eu fiz? Eu intimei as partes eu expliquei toda essa minha análise sobre esse conflito, sobre a complexidade, sobre o custo, sobre o tempo que já estava, sobre o tempo que ainda seria prevista essa demanda. E aí eu falei, olha, eu pedi para que as partes considerassem a levar o processo para a arbitragem, que eu entendia que era um ambiente que seria mais barato, que seria mais rápido, e que você teria a possibilidade de ter pessoas com experiência no tema para resolver aquele conflito, que provavelmente iriam resolver de forma muito melhor do que eu poderia resolver aquele conflito, mesmo com um monte de perícia, mesmo se eu tivesse com 10 perícias naquele processo. E essa foi uma questão que eu lembro até, Paulo, que o Fred, um dia, ele por coincidência, ele foi lá no Espírito Santo, e ele foi me fazer uma visita lá no gabinete, e eu troquei uma ideia sobre isso com ele. Ele falou, Trícia, mas isso o juiz pode fazer isso? Isso o juiz não estaria abrindo mão da sua jurisdição? Isso não é renúncia à jurisdição? Né? Então, assim, a gente ficou a gente teve um pouco essa discussão, mas eu acredito que não. Eu acredito que isso é uma gestão do juiz. É claro que o juiz não pode obrigar as partes a saírem do Poder Judiciário para ir para outra esfera, mas o dever de auxílio do juiz, que está dentro dessa ideia de cooperação, que veio também muito forte no Código de Processo Civil, também é inerente a essa possibilidade de auxiliar as partes a identificar outras formas de tratamento daquele conflito. Então, nesse caso específico, eu fiquei aguardando, até porque as partes não conhecem essas outras portas ainda, o juiz ainda tem ainda está num momento de ter um trabalho pedagógico um pouco, né, com os seus jurisdicionados, para falar, olha, isso aqui a gente pode para mediação, isso aqui seria bom se fosse para conciliação, ou até mesmo para arbitragem, porque no Poder Judiciário a gente não tem condição de resolver esse conflito de forma tão talvez satisfatória, quanto seria em outro ambiente de resolução de conflitos. Então, esse dispositivo, o artigo 3º do Código, ele traz, olha como ele é complexo, assim, ele é amplo, ele traz a inafastabilidade da jurisdição, ele traz a possibilidade da arbitragem, né, mesmo no curso do Poder Judiciário, do processo, ele traz depois o dever do Estado, no parágrafo 2º, o dever do Estado de priorizar a solução consensual do conflito, ou seja, isso muda também um pouco o paradigma, né, que faz com que o próprio Estado tenha esse dever. E no parágrafo 4º, ele diz que as partes, todos os sujeitos processuais, eles devem incentivar as formas consensuais de resolução de conflitos, antes e depois da demanda ajuizada, dentro e fora do Poder Judiciário. Então, esse é um dispositivo que eu acho assim, que se a gente tiver assim, qual é a cara da justiça multiportas? É o artigo 3º do Código de Processo Civil. Outro artigo que foi extremamente emblemático foi o artigo 334, né, que trouxe aquela audiência inaugural de conciliação e mediação, que também foi um artigo polêmico, porque teve uma resistência um pouco dos juízes, teve uma resistência dos advogados, teve a questão da falta de estrutura, até hoje tem juiz que não marca, enfim. Mas a lógica desse dispositivo foi uma lógica muito parecida com dos juizados especiais. Por quê? Porque no Código de 73,
mesmo com todas as alterações legislativas, a gente só tinha a possibilidade de conciliação no meio do processo, lá na audiência na audiência preliminar, que o juiz às vezes marcava, às vezes não marcava, e também, assim, a questão da conciliação era uma questão secundária naquela época. E o que o Código fez? Não, e mais do que isso, além de ser secundária, era um momento muito intempestivo, porque as partes, quando chegava, por exemplo, uma vara civil como a minha, para você chegar num momento de audiência preliminar, o processo já tinha 2, 3 anos, né? Até ter citação, ter contestação, ter réplica, até ir para uma audiência preliminar, 2, 3 anos. Então, nesse momento, as partes não queriam mais conciliar, nem se lembrava mais dos detalhes de como começou aquele conflito. O que o Código fez? Ele trouxe para o início do procedimento essa possibilidade de diálogo entre as partes. E eu fiz, mais do que apostar nisso, mais do que apostar no legislador, mais do que apostar nessa política pública que foi incorporada pelo Código de Processo Civil, e claro, eu estava, embora eu seja, né, entusiasta do tema, eu estava absolutamente aberta para mudar de concepção, enfim, mudar de ideia, caso eu entendesse que aquilo lá realmente não valeria a pena, ou que e na prática aquilo não fosse frutífero, porque eu sou um pouco pragmática, então se eu tivesse marcado essas audiências, que eu marquei em todas as audiências, todos os novos processos, eu marquei essa audiência do 334, se eu tivesse percebido que aquilo não estava rendendo, eu certamente, enfim, não insistiria nessa técnica processual. Mas eu fui surpreendida positivamente, porque eu fui, talvez, na Grande Vitória, acho que eu fui a única que marcava essa audiência. Tive vários advogados bravos comigo, que colocavam na petição que não queriam, e depois chegavam lá e faziam realmente a conciliação, e fazia o acordo. Mais do que isso, eles perceberam que essa audiência, que, claro, me dá trabalho, eu não tenho conciliador e mediador, então eu tinha que fazer pessoalmente esse ato, que é uma outra discussão, se o juiz pode ou não fazer esse ato, né? E eu já adianto que eu entendo que o juiz ele não pode fazer a mediação, porque a mediação é uma técnica um pouco mais, que você entra com um pouco mais de profundidade no conflito das partes, mas a conciliação não. Eu entendo que a conciliação é um dever inerente à atividade jurisdicional e que ele tem, sim, que sempre tentar promover a pacificação, seja pela via heterocompositiva, seja pela via autocompositiva. E aí, eu que fazia pessoalmente esses atos, e eu comecei a perceber o quão valiosa era essa audiência. E os advogados também. Por quê? Eles percebiam que mesmo quando não dava acordo, eles tinham a oportunidade, primeiro, de conversar, né? Então eles dialogavam, então muitas vezes os próprios advogados das partes começavam a entender melhor o conflito das duas, porque a gente, né? Porque o advogado autor só ouve uma versão, o advogado do réu só ouve a versão do réu, e muitas vezes isso sempre foi só no papel. Quando a gente está num ambiente onde existe um diálogo, existem peculiaridades dos fatos que são colocados na mesa que fazem com que o conflito ele seja um pouco mais compreendido pelas duas partes. Então, por isso que muitas vezes, num ato que não tem a menor perspectiva de acordo, muitas vezes sai um acordo, porque às vezes ali algumas questões são esclarecidas. Mas mais do que isso, as partes elas começaram a fazer convenções processuais, que aí já é o terceiro artigo que eu ia falar, que também vem dentro dessa política de consensualidade e vem dentro dessa política também de cooperação das partes e cooperação também do juiz. Então, o que começou a acontecer nesse ato? As partes, às vezes, elas não faziam um acordo, mas já saíam dali com um calendário processual, já saíam dali com uma convenção processual, por exemplo, para suspender o processo, para tentar uma autocomposição no âmbito extrajudicial. Elas começaram a levar a contestação para o ato. Então, veja, numa unidade civil onde né, as coisas são mais demoradas, naturalmente mais demoradas, o que estava acontecendo? Eu marcava essa audiência com prazo de 2 meses. Nessa audiência, né, que é o prazo do código, no mínimo de 2 meses, aí essa audiência, as partes levavam o requerido levava a contestação, e aí a outra parte já pegava a contestação, muitas vezes, porque lá no meu é físico, tá, gente? Eu estou falando pegava, porque o meu é físico, o meu é 80% físico.
Então, eu sou dessa era ainda, lá no Espírito Santo, nós somos dessa era que a gente pega o processo, a gente pega a petição, entendeu? É tudo real, assim, é raiz. E aí, a parte já saía de lá com o prazo aberto de 15 dias para a réplica. E o que acontecia? Em 6 meses, num prazo assim de 6 meses, isso eu evitava diversos atos cartorários, né, de intimação, e no prazo de menos de 6 meses eu estava com um processo pronto, maduro, para a sentença, porque as partes na audiência elas faziam questão de pedir o julgamento antecipado. Então, essa foi uma realidade, assim, que foi muito importante. Então, quantitativamente, eu tive um acréscimo na minha unidade eu passei de 4% de acordos para 20% de acordos. Então, quantitativamente, isso foi um número, para mim, expressivo numa vara civil. E, qualitativamente, eu tive essas possibilidades de as partes conversarem, de as partes melhorarem depois a própria defesa, né? Porque muitas vezes elas já faziam as peças processuais mais condizentes com o que o conflito realmente representava, coisas que elas só puderam concluir nessa audiência por meio do diálogo. Então, enfim, foram inúmeros os benefícios de não só de celeridade, mas também de otimizar. E eu acho que essa cultura da consensualidade, seja no aspecto material, seja no aspecto processual, é que é só a prática mesmo que eu acho que vai fazer com que os profissionais do direito eles mudem um pouco de comportamento, um pouco de mentalidade. É claro que a partir de agora, que o MEC determinou que todas as universidades, né, tenham disciplinas obrigatórias sobre esses métodos adequados de resolução de conflitos, talvez daqui a 2, 3 anos, a gente já comece a ter profissionais do direito diferentes, assim, profissionais do direito que já façam essa gestão do conflito de forma precoce, bem como ao longo de todo o tratamento, de toda a tentativa de resolução do conflito. Mas o fato é que hoje a gente ainda está num momento de mudança de paradigma, de mudança de ideologia e de e muito isso só vai se concretizar com boas experiências, né? Com boas experiências, replicando experiências positivas. Então, por isso que a gente está num momento muito importante dessa política. O artigo 190, que traz a possibilidade das convenções processuais atípicas, também outra ideia que os advogados eles estão começando a entender isso de forma como é que fala? Muito madura, porque eles estão vendo que mesmo quando não tem a possibilidade de um acordo em relação ao direito material, eles podem otimizar o procedimento por meio de uma convenção processual, e eles têm feito isso de forma bastante criativa. Por outro lado, essa ideia tem sido bem recepcionada também pelos juízes, porque eu, pelo menos, tenho tentado acompanhar até a jurisprudência, né, principalmente do STJ, que está recebendo agora esses casos de convenção processual e de controle de convenção processual. Eu não tenho visto exagero por parte dos advogados, da mesma forma que eu não tenho visto um controle excessivo por parte dos juízes. Então, está tudo assim, bastante equilibrado. O que significa que o nosso ordenamento jurídico estava preparado para essas mudanças, né? Porque a gente sabe que tem técnicas processuais que não pegam, tem técnicas processuais que duram, que custa a ser implementada, e às vezes nunca o são. Mas o fato é que essa ideia de autocomposição no âmbito do direito material e no âmbito do direito processual, essa foi uma ideia que foi bem absorvida na prática, mais do que a questão doutrinária e legislativa, ela tem sido bem absorvida na prática, o que eu reputo, né, que seja, enfim, extremamente positivo para todo mundo. E outra questão que eu chamo a atenção, até para prestigiar a nossa colega Paula, é o seguinte, que é uma mudança também que vem acontecendo nessa política. A autocomposição, ela sempre foi muito prestigiada no âmbito do primeiro grau de jurisdição. E hoje ela tem sido prestigiada em todos os graus de jurisdição, em todas as instâncias, em todos os tribunais.
E não por outra razão, os tribunais de justiça, né, hoje eles possuem sejusques de segundo grau, né, então eles possuem essa unidade judiciária, que é considerada unidade judiciária, esse órgão que executa essa política de acordos em segundo grau. Nós temos, no âmbito do STJ, um centro de mediação, né, que foi criado, teve uma alteração no regimento interno, e foi criado um centro de mediação, e tem várias mediações importantes que acontecem lá. E no âmbito do STF, também tem um centro de mediação, também foi foi criado um centro de mediação em questões sensíveis, questões grandes, que também, enfim, mas veja, em qualquer grau de jurisdição hoje a gente pode ter. E, recentemente, o CNJ criou um núcleo de conciliação e mediação. Ele criou um núcleo para resolver os conflitos, para resolver, enfim, as questões administrativas que chegam no âmbito do CNJ, que também, né, o CNJ mandou todo mundo criar Sejusc núcleo e ele próprio não tinha. Eu falei, não, peraí, a gente tem que resolver isso. E aí foi criado agora, por meio da resolução 406, recente. Uma semana depois da resolução, foram enviados 3 casos, 3 pedidos de providências de conselheiros, né, que estavam com conselheiros, relatores, já foram enviados, já teve acordo. Então assim, dentro do próprio CNJ, isso também tem sido incentivado para as questões administrativas. Então, esse órgão, ele cuida não só enfim, de eventuais problemas que podem surgir, por exemplo, entre órgãos internos do CNJ, entre servidores do CNJ, mas como também em relação aos procedimentos administrativos que tramitam no CNJ. Para não perder a oportunidade de falar também do CNJ nessa política, e a gente aqui, para quem não estava aqui presente, eu comentava o quanto o CNJ ele é demandado pelo Brasil inteiro para questões de políticas públicas e como ele tem sido visto, é interessante essa perspectiva, ele tem sido visto como um órgão do Poder Judiciário, assim, ele tem a credibilidade do Poder Judiciário, mas é um ambiente neutro. Então, o CNJ ele tem sido demandado para resolver questões interinstitucionais grandes, né? Então, vocês acompanharam um pouco a questão do precatório, que foi um pouco essa ideia de CNJ, ajuda a gente a bolar uma estratégia, porque você poder judiciário, mas é um ambiente neutro. Posso citar a questão da mediação, que está em andamento, na verdade, a mediação do desastre de Mariana, que é um dos maiores desastres ambientais do mundo, e é um processo que envolve 2 estados, né, inúmeros conflitos de diversas ordens, e o CNJ, pediram socorro do CNJ para o CNJ tentar uma mediação. E o CNJ, inclusive, ontem mesmo, essa semana, teve uma rodada de reunião, né, com o setor público e com o setor privado, todos do setor público, todos do setor privado estavam presentes para tentar uma autocomposição nesse processo coletivo, né, nesse conflito coletivo que é absolutamente complexo. Até o Edilson Vitorelli estava presente pelo MPF, e o Hermes Zanetti estava presente pelo Ministério Público Estadual do Espírito Santo, né, porque são Espírito Santo e Minas Gerais que foram atingidos. Então o CNJ ele foi chamado para tentar auxiliar nessa questão, tentar mediar uma autocomposição em relação a todos esses conflitos. Enfim, eu acho que não sei se eu já passei meu tempo, se eu estou falando demais, mas é porque realmente é muita coisa. Esses métodos de resolução de conflitos, eles precisam estar cada vez mais presentes. Hoje a gente tem um desafio que é fortalecer a esfera privada para que a esfera pública e a esfera privada elas se complementem, porque todos são importantes nessa política. Queria também falar da questão das ODRs, né, que vem também dentro dessa perspectiva, a utilização de tecnologia para a solução de conflitos.
O CNJ ele tem uma resolução, que é a 358, que diz que os tribunais eles têm 18 meses para implementar uma plataforma online de resolução de disputas, e aí os tribunais eles estão, né, alguns estão desenvolvendo, outros estão contratando, mas o fato é que hoje a gente tem assim inúmeras portas presenciais e virtuais de resolução de conflitos, né, à disposição do jurisdicionado. Então a gente só precisa fazer com que essas portas elas sejam conhecidas, elas tenham mais familiaridade, né, os profissionais do direito têm um pouco mais de familiaridade, e também que elas possam, enfim, servir acima de tudo para beneficiar o jurisdicionado, a satisfação do jurisdicionado, que no final de tudo é o que importa também para essa política. Essa ideia de humanização do conflito também ela vem presente nessa política. Então, enfim, temos algumas questões que a gente pode aqui debater, né, que é a utilização dessas portas como condição de procedibilidade da ação, que hoje, né, é um tema para os processualistas caro, né, que hoje essa discussão ela veio à tona com muita força. Enfim, eu espero ter jogado aqui algumas pinceladas de assuntos, né, para que a gente possa discutir agora algum tema mais específico que vocês tenham interesse, enfim, que a gente possa trocar uma ideia sobre essa temática enfim, que eu sou apaixonada, acima de tudo, porque eu realmente confio nela, não só na teoria, mas também na prática. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, e eu me coloco à disposição. Obrigada. Muito demais, Trícia. Parabéns, foi uma exposição assim, riquíssima, e são vários os pontos mesmo, que a gente pode abordar, porque é aquilo, né? É um assunto extremamente relevante da ordem do dia para a gente compreender. A gente traz aquela premissa, né, da questão da jurisdição como um serviço público. Se é um serviço público, ela não é um local. Ela tem que ser conformada com o melhor desenho a partir das necessidades de cada grupo, enfim, de cada litígio. A gente tem que redimensionar mesmo isso. Dentro do que você falou, só para a gente iniciar aqui nossa discussão, eu vou pontuar e também já vou jogando a bola para quem ouvir também, que já está aqui, que pode contribuir. Uma coisa que, às vezes, me incomoda por conta da nossa insuficiência ainda cultural mesmo. Porque a ideia, né, de acesso à justiça, já desde lá, como o Capelletti falava, com uma metodologia de educação, uma metodologia de conformação do Poder Judiciário, uma metodologia de conformação de como a gente resolver os conflitos. É um programa, como diz, um programa de política pública. A gente vai alocar em diversos espaços. Só que daí a gente tem aquela ideia daqueles obstáculos, que na verdade não são só os obstáculos de acesso à justiça enquanto Poder Judiciário. Obstáculos, na verdade, sociais, culturais, não tão econômicos também, e daí a conformação, né, pensar, por exemplo, nos juizados, que é vocacionado um pouco para a solução, ser essa porta de solução desses litígios para pessoas com hipossuficiência econômica. Só que o problema é que mesmo nesses casos que a gente prima, né, pelo menos a premissa, a ideia de consensualidade, você empoderar as partes, para que as partes tenham poder de decisão sobre os seus problemas. Mas, para isso, mesmo nesses espaços, a gente sabe que, ainda mais nesses litígios de hipossuficiência econômica e técnica, as partes não conhecem nem seus direitos. A gente tem um problema de remoção, a gente tem que remover esse obstáculo, porque é muito difícil a gente implementar essa ideia de empoderamento que é subjacente à ideia de consensualidade, se a gente for pensar no Brasil, enfim, em seus mais diversos rincões, não tem condição de conhecer, não sabe nem quais são os seus direitos, muito menos como se pede isso. Fica muito dependente ainda de uma estrutura do advogado que ele vai levar e vai defender por ela. Então, acho que esse é um problema ainda que a gente precisa atacar muito, e é um problema educacional, jurídico, cultural, enfim. Não sei nem depois se tiver alguma coisa que esteja pensando sobre isso, enfim, como promover, né, a política pública educacional, como a gente precisa, na parte ambiental, constitucional, que a gente tem que criar cultura. E daí a gente precisa de projetos voltados para isso também. Porque senão fica muito a ideia de empoderamento quando a gente tem conflitos que as pessoas têm essas condições técnicas e culturais, ou seja, os grandes litígios. E daí, realmente, você vai ter tanto as pessoas partes, os grupos interessados, quanto os advogados. Então, acho que isso
é um problema assim, ainda grande em termos de acesso à justiça. E a Dani, enfim, depois, se quiser comentar sobre isso, eu acho que é interessante. Um outro ponto que você falou, e que eu acho que é um caminho que a gente está adotando, que eu acho que é bem legal mesmo, que é uma fórmula híbrida no sentido da justiça multiportas. Você pode começar pelo Poder Judiciário, mas uma vez desenvolvida, principalmente quando se fala de litígios complexos, e daí litígios complexos de caráter coletivo e estrutural hoje em dia, a gente sabe que isso começa, até porque às vezes alguns determinados grupos, eles levam, e é uma questão de estratégia, né, do litígio estratégico, eu digo isso muito para o Supremo Tribunal Federal, levam para o Poder Judiciário para dar visibilidade àquele problema que estava ali, digamos, escondido, eles não conseguiram discutir isso na arena do Legislativo, do Executivo, leva para o Poder Judiciário, mas um litígio extremamente complexo, ele não tem como resolver por uma questão de capacidade institucional, no sentido informacional e técnico mesmo. E daí vem o quê? Que é a ideia de você, no meio, você adotar formas de você criar outras, ou digamos, outras, como resolver isso? Vamos partir, por exemplo, aqui a questão da DPF 709, que trata lá da questão dos casos da Covid nas comunidades indígenas, que criou uma sala de situação em que quem vai montar a solução do problema, que a ideia é muito de entidades de infraestrutura específica, que o Cabral e o Zanetti vem desenvolvendo na parte de litígio estrutural, como também de você delegar, né? Vou delegar a formulação, digamos, do plano e a implementação disso para outros setores privados ou, enfim, uma formulação também heterogênea, para que eles construam desse, porque eu, Poder Judiciário, só vou atuar aqui, que a ideia de gestor, mas passou do gestor e vai para a ideia de facilitador e naquela ideia de experimentalismo. Então, cada vez mais tem esse acoplamento, né, essa fórmula híbrida. Você leva o Poder Judiciário, ele tenta canalizar o conflito, mas a solução em si vai ser formulada não por ele necessariamente. Que daí você tem essa ideia de empoderamento e até de factibilidade das decisões, porque a decisão do Poder Judiciário nesses litígios, não raras vezes, não funciona. Eu me lembro da Eliana Calmon, numa palestra do DDP, acho que foi em Vitória até, que teve em 2010, se eu não me engano, as jornadas de processo em 2010 em Vitória, que ela fala, que ela colocava isso, nossa, e aqui especificamente, Supremo Tribunal Federal, mas o controle jurisdicional de políticas públicas, o judiciário daquelas decisões super bem construídas, teoricamente, aplicam todos aqueles princípios, quero ver executar, quero ver depois a factibilidade daquilo. Não vai dar certo, porque ele não tem essa capilaridade, talvez, e daí a ideia de socorrer de entidades de infraestrutura específica, a ideia de delegação, de cooperação judiciária nacional cada vez mais atrelada, seja para dentro do Poder Judiciário como para fora. Então, eu acho que isso é uma realidade que a gente tem, pelo menos para esses litígios complexos estruturais, que é juntar e dizer aqui, a prestação do serviço jurisdicional, da prestação de serviço público. A forma, a gente junta todo mundo, isso não é um problema. Eu acho que isso que é extremamente rico, a experiência que a gente tem hoje, e a gente precisa refletir depois, né, depois dos resultados, né, como a gente está na fase do experimentalismo institucional, a gente pega o resultado e fala, pô, isso aqui deu certo, é massa, daí vamos ampliar isso. Isso que você colocou também é importante, porque realmente, antes ela estava muito voltado para o primeiro grau de jurisdição, a ideia, né, de justiça multiportas. Começou com litígios, na verdade, que não eram complexos, mas tinham suficiência, aí vai para o primeiro grau, está nos tribunais, e aqui no Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, foi na gestão que você comentou, na gestão do ministro Dias Toffoli, que criou esse centro de mediação para a solução desses conflitos, principalmente para os conflitos federativos, que a gente tem que vem pelas ações civis originárias e está apresentando excelentes resultados. Porque daí você tira... Porque, realmente, nesses conflitos federativos, claro, quando não envolve o juízo de constitucionalidade, é muito atividade moderador mesmo do Poder Judiciário, para você confluir ali algumas disputas e interesses. E isso ficou muito claro naquela uma sensível originária, se não me engano, que é 3121, que tratou da questão do conflito do Estado de Roraima com a União por conta da migração venezuelana. O Estado de Roraima, ele queria justamente, na verdade, fechar a fronteira, dizendo assim, olha, União, você que tem que arcar com tudo. Por quê? Porque por conta dessa migração não tem condição de financiar a política pública para todo mundo que está vindo, né, decorrente dessa migração. E daí, a solução para isso, ela só veio depois de
acho que, se não me engano, foram realizadas 3 audiências, e daí veio o Estado de Roraima, a União, como também a participação do Unicus Cura e da própria Defensoria Pública. Você teve a PGR, todo mundo trabalhando para construir, primeiro desconstruir esse conflito, para dizer assim, não é que a culpa é da União ou sua financeira, a gente tem que ver, é um problema que tem aqui, é um problema humanitário. Como é que a gente vai resolver? Não vai dizer, depois daí foi alegado, veio um ato normativo posterior e daí, assim, estabilização da demanda, não vai conhecer. Por que você está atrelado a esse parâmetro processual, né? Não vai conhecer posterior perda superveniente de objeto. Não, está todo mundo lá, a gente tem que resolver esse conflito. E foi para a conciliação, para justamente criar uma resposta e teve um resultado muito positivo. No início não teve, porque é sempre aquilo. Na primeira audiência tem aquela ainda um pouco de restrição, aí na segunda, na terceira você já consegue construir pontes, porque o problema está lá, não foi resolvido, não vai resolver, então meio que desarma. Eu acho que isso está sendo muito positivo no posso dizer, pelo Supremo Tribunal Federal, claro que nem sempre consegue convergir e ter acordo e fica na judicialização, mas a gente tem, realmente, é também uma realidade. E daí, um outro ponto que acho que é interessante, essa ideia da jurisdição quanto serviço não quanto local, que você trazer as cortes digitais, espaços, não só cortes, como espaços digitais, né, para a solução desse conflito. Para a gente não ficar para lá do parâmetro só de que o judiciário tem. E daí eu queria até que você dissesse, enfim, até pelo CNJ, se isso está sendo ampliado, a ideia, por exemplo, da plataforma, que eu acho que é extremamente positiva, do consumidor.gov, que trouxe bons resultados, enfim, e como é que está isso? Se tem até projetos para ampliar por conta daquela coisa. Deu certo em uma esfera, se isso vai ser ampliada para outras, e criar esse balcão online para a solução de litígios não só atrelados à área do consumidor, como se o CNJ tem, sei lá, tem isso em mente. E um outro dado é se você sabe de algumas outras experiências, principalmente por conta da pandemia, que a gente também se utilizou muito dos meios virtuais para a solução de litígio, outras experiências que tenham dado certo. E, por exemplo, aqui eu posso dizer do Supremo Tribunal Federal, que foi a utilização, obviamente, do plenário virtual, mas ainda continua, não veio muito nessa lógica de justiça multipontos. Foi a ideia claro, reconformar, né, redesenhar o espaço decisório ainda do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Mas aí é uma falta de conhecimento minha mesmo, até por conta da resolução de outros litígios, de outras experiências, né, que teve na pandemia, seja de primeiro grau ou no próprio CNJ, até para a gente colocar isso e pensar, né, se deu certo, vamos ampliar isso. E daí, depois eu passo a bola para o Paulo, para poder falar sobre essa questão do direito tributário, que daí que é um assunto que ocupa muito a pauta dos tribunais, que a Fazenda, ela realmente não se conforma muito com as respostas que são dadas, então aquele litigante persistente, não só habitual, como persistente, de modo que, aí eu deixo a bola, porque assim, se fosse habitual já é um problema, a gente já sabe, as estatísticas comprovam, mas é muito persistente, aquela coisa, nossa, é uma criatividade muito grande. Como que anda isso no âmbito, enfim, até as próprias formas, né, da advocacia pública, a PGFN, vem pensando, né, no âmbito do direito tributário, que daí, obviamente, tendo sucesso, a gente replica para outras áreas. Mas aqui, aí eu falo que só para a gente dar um start aí nas discussões. Uau, muita coisa, né, Paula? Muita coisa, não sei nem por onde eu começo, mas vamos lá. Paulinha quer uma nova palestra, Trícia. Mas aqui agora pontual, a gente vai tudo bom. Mas esse tema, Paulo, é assim, entendeu? Assim, eu até, para um público qualificado como esse, eu falei, eu vou lá falar de o que é conciliação, mediação, diferença. Não, a gente tem que jogar esses focos que assim, para a gente entender a amplitude e como isso como isso é importante para o nosso sistema, como isso é importante a gente acolher essa ideia. Então, é isso. Aí, por isso que fica, às vezes, uma palestra assim, meio desconectada, porque
é muito assunto, é muita coisa interessante acontecendo ao mesmo tempo, né? É o que eu falo, num período de 5 anos, a gente sofreu uma transformação ideológica e prática absurda, né? E isso só aumentou com a pandemia, e realmente é muita coisa, mas eu vou tentar ir por partes. Bom, primeiro o CNJ, ele tem um dos eixos do ministro Fux, é a transformação digital do Poder Judiciário. E aí ele tem um pacote, ele tem um programa chamado Justiça 4.0, que é um pacote de ações, né, um pacote de iniciativas para tentar fazer essa transformação digital. E tem vários produtos. Um desses produtos, por exemplo, é o balcão virtual. Dentre as iniciativas que estão pegando assim, no Brasil, é o balcão virtual. A resolução, eu acho que não sei se é a 3, eu não me recordo agora o número. O balcão virtual, que foi o seguinte, os tribunais, eles entraram no PJE, eles fizeram a virtualização, entraram no PJE, digitalizaram, fizeram tudo, mas o que aconteceu na pandemia? Os tribunais, eles conseguiam ter acesso ao sistema, mas as partes, os jurisdicionados, ficaram com muita dificuldade de ter acesso ao cartório, de ter acesso às serventias judiciais. Então, foi criado esse balcão virtual, né, e os tribunais hoje eles têm que implementar esse balcão virtual, grande parte dos tribunais já implementou, de oferecer essa via online, essa via, como é que fala, esse meio virtual de você ter informações cartorárias sobre o seu processo, sobre você, bem simples, você não precisa isso, ver a justiça como serviço e não a justiça como um local. Né? Então, uma repercussão que a gente está tendo muito interessante, que esse foi um projeto que começou, essa foi uma iniciativa, uma ideia que começou na Justiça do Trabalho, aí com a resolução do CNJ, ela foi expandida para o Brasil inteiro, dentro desse programa Justiça 4.0, e agora a gente está tendo outros entes públicos solicitando parcerias para fazer o balcão virtual. Então, a gente já teve pedido da Defensoria, de algumas defensorias, a gente já teve pedidos de prefeitura querendo instituir o balcão virtual no âmbito desses órgãos públicos. Ou seja, é uma ideia que, assim, aparentemente, até de todos os programas que estão sendo implementados, né, de inteligência artificial, tal, talvez seja até mais simples de implementar, que é você, né, oferecer para o cidadão um acesso àquele órgão público por outra via que não presencial, mas o fato é que isso tem sido assim, replicado em diversos órgãos do Brasil, então isso é extremamente interessante. Bom, a questão do consumidor.gov, ela é uma plataforma pública, né, uma plataforma que funciona muito bem, eu mesma sou completamente fã do consumidor.gov, mas a política dentro desse programa Justiça 4.0 foi o seguinte, de os tribunais, vários tribunais já aderiram ao consumidor.gov, já tem esse incentivo, né? Mas a política do CNJ foi o seguinte, não foi nem instituir, nem criar uma plataforma nacional, nem instituir uma, como, por exemplo, só o consumidor.gov como a plataforma oficial do Poder Judiciário. Então, ela delegou para os tribunais essa autonomia. Então, eles podem desenvolver ou eles podem contratar uma plataforma, ou mesmo aderir a uma plataforma como consumidor.gov. Hoje, nós temos apenas 12 tribunais que estão com essas plataformas, então tem muito ainda a evoluir, porque os tribunais eles estão com falta de dinheiro, eles estão com dificuldade de implementar de criar ou contratar essas plataformas, né, de resolução de conflitos. Mas o fato é que isso acabou dentro dessa ideia de consumidor.gov. Alguns tribunais que instituíram o consumidor.gov acabaram fazendo um ato normativo incentivando os juízes a incentivarem as partes a passarem por essa etapa de negociação antes de ir para judicializar ou para continuar na judicialização. E aí, o primeiro estado que fez isso, assim, o estado que a gente sabe que fez isso foi o Maranhão, que ele tem 2 ou 3 atos normativos, estimulando os juízes para que nas questões de consumo, né, passassem por uma plataforma online de resolução de conflitos, no caso lá era especificamente o consumidor.gov, só que isso foi questionado pela OAB no CNJ.
esse ato normativo foi questionado no CNJ, e antes de o CNJ decidir sobre esse ato, o presidente do Tribunal do Maranhão revogou. Então, nós não tivemos, no caso do Maranhão, uma posição sobre isso. Aí, recentemente, assim, semana passada, aconteceu a mesma coisa com o Tribunal de Minas Gerais, que foi também levada, ele também teve um ato normativo questionado no CNJ, né, que também, eu não me lembro se era o consumidor.gov, mas era um ato normativo que dizia que as partes tinham que passar por uma tentativa de conciliação, de autocomposição, para ingressar no processo. E aí isso caiu com o ministro Emanuel, que é do Tribunal do TST, e aí o ministro Manuel deu uma decisão monocrática dizendo que, de fato, por ato normativo não seria possível criar uma obrigação que o próprio Código de Processo Civil não criou. E, diante disso, ele realmente, enfim, ele invalidou enfim, né, decidiu que esse ato normativo ele realmente não poderia se sustentar. Então, em relação à temática, é o que a gente tem no âmbito do CNJ, do consumidor.gov. Em relação à questão tributária, a gente tem um grupo de trabalho, foi criado um grupo de trabalho, que ele é hoje coordenado pela ministra do STJ, Regina, e ela, então, são vários especialistas na matéria tributária, né? Tem o professor Heleno Torres, tem gente da AGU, tem representantes da AGU, de vários órgãos, e nesse momento, esse grupo ele está tentando construir um ato normativo para dar um tratamento adequado aos conflitos tributários, né? Então, isso ainda está sendo construído, uma minuta, isso está sendo discutido né? Porque no âmbito tributário a gente sabe que mesmo esses especialistas, alguns deles ainda têm dúvidas sobre se seria o momento oportuno ou conveniente, né, para instituir isso, mas o fato é que eu acho que alguma coisa, pelo menos envolvendo a autocomposição, deve sair desse grupo. Aí está se discutindo se coloca arbitragem, se não está, mas aí é uma discussão que, enfim, é um pouco mais complexa, mas eu acho que vai sair isso, porque o CNJ também tem tentado trabalhar nessas demandas repetitivas, né, nesses gargalos do Poder Judiciário, que são os grandes litigantes, e obviamente, a questão tributária entra nelas. Então, eu não sei se é assim, não sei se eu respondi, mas se eu deixei... Não, claro, eu deixei alguma coisa, igual mestrado, né? Eu não sei se eu deixei alguma questão aberta, que eu estou aqui anotando. Não, imagina, não, só foi para começar o bate-bola. Essas resoluções, aí, na verdade, foi uma dúvida da experiência do TJ do Maranhão e depois de Minas Gerais, eles colocavam como obrigatório a passagem, por isso que foi o questionamento? A questão do Maranhão, eles incentivavam, não, nunca obrigatório, eles incentivavam o juiz em demandas de consumo, que suspendesse um processo para que a parte passasse para o consumo pelo consumidor.gov e depois retornasse ao processo. E aí, se a parte não fizesse isso, o processo era extinto, por falta de interesse. Entendeu? Então, era extinto. Então, assim, foi por isso que e é claro, né, existe uma questão corporativa também, que no consumidor.gov não tem advogado. Sim. Advogado. Sim. Então, a OAB foi questionou isso, mas nós não tivemos, infelizmente, a posição do plenário sobre isso, porque houve essa falta de interesse superveniente por meio da revogação do ato. Agora, no Tribunal de Minas foi um pouco diferente. Em Minas, deixa eu tentar lembrar aqui, em Minas eu acho que falava que realmente era a parte que o juiz podia cobrar, a parte passar por uma tentativa de autocomposição, se eu não estou enganada. E aí isso repercutiu na imprensa nacional até, assim, isso é fácil a gente conseguir, acho que saiu no Conjuro, Migalhas, enfim. E aí o ministro Emanuel entendeu que isso seria uma condição nova, não prevista pelo
pelo Código de Processo Civil, que prevê mesmo nessa audiência do 334, ele prevê duas hipóteses, né, que não seriam obrigatórias, e então não poderia, por ato normativo, instituir essa condição, essa obrigação, por uma questão formal, assim, né? E aí, enfim, o ato foi suspenso, provavelmente isso vai à plenária, e eu não sei se... Eu acho que é por conta dessa questão do caráter obrigatório, né? Então, ter essa sanção de extinção do processo, de repente pensar em outras formas. Eu acho que isso pode ser veiculado, mas... Agora, uma outra coisa que eu lembrei, um ponto aí que você tocou, que é essa questão informacional, isso certamente, isso é muito, isso ainda carece, o Brasil ainda carece de que toda essa política pública invista um pouco mais na prevenção, e para investir na prevenção, isso necessariamente a gente passa por essa via de dar mais informação, porque muitas vezes a parte judicializa por falta de informação. Muitas vezes a parte, se ela tivesse um canal de um chatbot, de tirar dúvida, né, alguma coisa assim, ela provavelmente, as dúvidas delas seriam eliminadas, ela não precisaria judicializar. A gente sabe que existem algumas plataformas online de resolução de disputas que são famosas por terem essa via de informação, como o Mondria, né, que foi criado lá para o Rolling Cool, que foi o grande idealizador das ODRs, né? E outra experiência que a gente teve muito interessante aqui com o ODR no Brasil, no judiciário, foi a plataforma que a FDV criou para resolver os conflitos da recuperação judicial da OI, que eles resolveram, por meio dessa plataforma online, fizeram mais de 46 mil acordos pela plataforma. Então, esse é um outro case assim, de sucesso envolvendo plataforma dentro do Poder Judiciário. Bem legal esse. Você sabe se tem algum artigo que retrata essa experiência, que descreveu isso e publicou? Depois eu quero até. De qual? Essa da plataforma da Oi, que foi da Oi, sim. Quem escreve muito sobre isso, eu já falei sobre isso em alguns artigos, assim, bem en passant, mas quem falou da experiência, que foi quem coordenou o núcleo que tratou disso, foi o César Cury, que é desembargador do Rio. Ele escreveu, tentando ver aqui qual coletânea, alguma coletânea recente, eu posso depois tentar te mandar, tá? Foi uma coletânea sobre direito digital, transformação digital, alguma coisa assim, processo e digital. Eu acho até que foi aquela que o professor Paulo Lucon coordenou com o Dierle, acho que foi aquela, que ele escreve um artigo falando dessa experiência, passo a passo, como foi a experiência da plataforma da Oi. Legal. Depois eu vou buscar. Então, vou abrir aqui, para quem quiser se manifestar, tem o Paulo, também tem o André que está aqui, a André, a Helena, a Fernando, o Gabriel, mas o Paulo está aqui com a mão levantada, já vai, como diz, com a possibilidade contraditória. Olá. Anotei muita coisa aqui, Trícia. Poxa, muito rica a sua exposição. Você falou que é muita coisa e parece que não é uma conexão, mas ao contrário. Não só sua linha de raciocínio é muito retilínea, né? Como está tudo conectado, né? São ideias centrais que aí você acaba abrindo multiportas argumentativas, né? São várias frentes de atuação que representam esse movimento que a gente vem presenciando. Eu queria, muito pontualmente, fazer algumas perguntas para ouvir sua opinião em relação a alguns temas que me inquietam, mas eu queria chamar a atenção de algumas coisas que você falou que chamam muita atenção. Vocês veem que, na maioria dos casos, as pessoas vão para o Poder Judiciário sem sequer ter tentado dialogar antes, né? E aí, o simples fato de o juiz ter essa consciência, né, e essa postura aberta para viabilizar outras formas de solução do litígio, eu acho que só isso já é revolucionário, né? E o fato de nós termos aquela audiência no início do processo é uma audiência também que evita que as relações se estressem ainda mais ao longo do processo, né, com a apresentação de contestação, réplica. Então, eu também sou entusiasta dessas ideias, principalmente porque agora nós temos mecanismos
para tentar criar essa cultura, né, o que chama de cultura positiva, né? A legislação está tentando fazer com que os jurisdicionados introjetem essas ideias e comecem a ver que dá certo, né? E seu depoimento é muito impactante, Trícia, porque eu já tinha ouvido você falar sobre isso outras vezes e faço votos que você continue divulgando as suas experiências, porque a experiência divulgada demonstra que não é não é mera retórica, né? Não é algo apenas teórico. Aqui também eu divido com vocês a minha experiência na Procuradoria. Nós temos feito cada vez mais negócios processuais, por exemplo. E é importante a gente perceber que a consensualidade ela é muito ampla, como você mesmo colocou, né? A consensualidade ela está cada vez mais presente no direito público e especificamente no processo civil, seja para viabilizar acordos no direito material, seja para viabilizar uma forma mais adequada do próprio processo civil, né? Direito processual. Isso que você colocou é muito interessante, que às vezes a gente não sai com um acordo lá em relação à questão de fundo, mas as partes fazem negócios processuais de maneira que o processo, né, fique mais, atenda melhor às suas expectativas. E uma coisa muito legal que você falou, Trícia, é que, e veja como isso realmente não está no radar das pessoas. A maioria das pessoas pensam que ter entrado no Poder Judiciário significa excluir outras portas. Né? E o diálogo que você teve com o Fred foi muito bacana, no sentido de que é isso, a gente não está com isso formatado na nossa cabeça. Talvez até as partes não estavam cogitando isso, depois a gente já está lá no judiciário, já ajuizei uma demanda. Será que eu poderia ir para arbitragem, por exemplo? E o fato de você, juíza, ter chamado as partes para conversar, e, claro, não ter fechado as portas, né? Mas dizer, pô, será que não é o caso, né, da gente tentar e de vocês tentarem? Eu acho muito positivo, muito positivo. E de novo, para a gente começar a plantar essas ideias, né, na cabeça das pessoas e a gente começar a formar profissionais, né, com essa mentalidade de que não pensar no judiciário como única solução, né? O artigo 3º que você citou, eu acho que é muito eloquente, né? Vocês vejam, o dispositivo do código que fala de acesso à justiça, ele coloca logo a arbitragem ali no início, né? Mediação, conciliação, ou seja, justamente para a gente perceber que o acesso à justiça é muito mais do que acesso ao poder judiciário. Queria te fazer algumas perguntas, Trícia, bem rapidinho. Em relação a essa questão de nós exigirmos a possibilidade, exigirmos alguma tentativa de conciliação ou de mediação, seja por ODR, seja por outros mecanismos, como uma condição de acesso ao judiciário. Você deu alguns exemplos, mas eu queria saber sua opinião sobre isso. Como é que você vê isso? Se você vê com bons olhos? Será que a gente já está preparado para isso? Né? Porque esse é um aspecto importante também. Né? Quando a gente fala do consumidor.gov, por exemplo, vocês estavam falando, eu entrei inclusive aqui no site consumidor.gov, porque eu tenho um problema pessoal que eu quero resolver. Aí eu aproveitei para ver se a empresa estava cadastrada, vi que não está cadastrado. Será que o consumidor.gov já atende às necessidades do cidadão para a gente fazer esse condicionamento? E de antemão eu já digo, eu sou entusiasta da ideia, eu acho que a gente tem que repensar o direito fundamental de acesso à justiça. Eu sou entusiasta dessa ideia, inclusive do condicionamento de acesso à justiça, coisa que a gente já vê o STF fazendo, por exemplo, nas ações previdenciárias. Né? Há uma discussão hoje presente no STF nas ações tributárias também. Então eu queria saber sua opinião, como é que você vê isso? Você acha que a gente pode evoluir nesse caminho, né, de condicionar a postulação perante o Poder Judiciário a uma tentativa extrajudicial de solução dos conflitos? Segunda pergunta. Há uma discussão muito grande na doutrina sobre eventual enviesamento cognitivo dos magistrados por participarem dessas sessões de conciliação. Você já até falou que você resiste à ideia de um magistrado participar da mediação, mas será que a própria conciliação não geraria esse enviesamento? A gente tem alguns ordenamentos jurídicos que separam a figura, né, do juiz que participa da primeira etapa, na França, por exemplo,
do juiz que vai efetivamente julgar o processo. Como é que você vê essa discussão sobre enviesamento cognitivo? Haveria um certo exagero dos garantistas no particular? Né? Porque, por exemplo, para os processualistas mais garantistas, o juiz sequer poderia determinar a prova de ofício, porque isso geraria um enviesamento cognitivo dele no momento de julgar. Eu confesso que eu tenho alguma resistência a essa ideia. Parece que talvez seja um certo exagero. A gente tem a tese do Eduardo da Costa, por exemplo, né, que ele vai nessa linha. Eu queria saber sua opinião sobre essa questão desse enviesamento cognitivo. E, por fim, se você puder dar só uma palavrinha, quais são os requisitos para que um litígio seja submetido à conciliação do CNJ, para explicar para a gente, qualquer litígio pode chegar no CNJ, a parte pode submeter, o juiz tem que submeter, como é que funciona isso? Me chamou muita atenção, não sabia que o CNJ estava avançando nessa seara, e eu vejo com muito bons olhos também. Tá, vamos lá. Eu vou tentar, assim, você me ajuda se eu esquecer de alguma coisa, porque eu tentei anotar aqui, mas eu não tenho nem mais lugar para anotar. Bom, em relação... Primeiro eu quero fazer uma observação, que é o seguinte... essa questão de o juiz estar aberto para a consensualidade, né, isso realmente faz muita diferença, por exemplo, fez muita diferença na minha unidade judiciária, não só por causa dos índices e tal. Os advogados, eles passaram a pedir mais audiências de conciliação e mais audiências de conciliação, eles começaram a me pedir a audiência do 334 em procedimentos onde o legislador inicialmente não fez essa previsão. E aí eu te digo que para mim foi o mais emblemático, nas execuções de título executivo extrajudicial. Então, o que os exequentes começaram a fazer? Eles entravam, né, com pedido com execução, processo de execução, e pediram que eu designasse a audiência do 334 para eles tentarem fazer o acordo com a parte. Então, a gente sabe que hoje a execução é um grande gargalo do Poder Judiciário, né, não só as execuções de títulos judiciais, como também as extrajudiciais, porque ficam lá, não encontra bens, não encontra devedor, não encontra ninguém. E isso começou a fazer. E eu comecei a conceder isso. Eu comecei a fazer aquela transposição de técnica do artigo 334 para o procedimento, para o processo de execução, sem prejuízo dos outros atos executivos que eu não suspendia para fazer esse ato. Então, acabava que eu não prejudicava o exequente com a demora do processo, né? E, ao mesmo tempo, eu possibilitava um momento de tentativa de conciliação com a parte. Então, essa foi uma experiência também prática que eu acho interessante compartilhar. A questão da condição da ação, né? Eu te confesso que quando a lei de mediação, quando o projeto de lei de mediação estava tramitando, isso foi cogitado, porque ele é uma inspiração da lei argentina, e lá existe a obrigatoriedade de mediação. Então, isso foi cogitado, colocar, né, a conciliação, enfim, a mediação como uma instância obrigatória, mas a gente entendeu aquela época, assim, né, o legislador entendeu que isso não estava, o Brasil ainda não estava amadurecido para criar uma obrigatoriedade de uma audiência de conciliação ou mediação no início do procedimento. Minha opinião pessoal sobre isso. Acho que sim, nós já estaríamos amadurecidos para criar uma condição de ação, desde que gradual. Eu não sou favorável por exemplo, a partir de agora, todas as ações precisam passar por uma instância, uma tentativa de negociação. E só para te dizer, Paula, desde o Brasil Império, você sabe que no Brasil Império, na Constituição de 1824, existia um dispositivo condicionando o acesso à justiça à tentativa de conciliação. E hoje você vê, desde o Brasil Império, a primeira carta já tinha essa previsão, e agora volta toda essa discussão de novo. Então, assim, se eu tivesse que escolher hoje, assim, apertar um botão e falar assim, qual que você acha que hoje o Brasil estaria preparado para esse tema? Seria criar uma condição gradual, da mesma forma que o Supremo criou para o INSS. A gente, por exemplo,
por hora, criaria apenas para as relações de consumo, que eu acho que é uma que já dá para fazer. Né? Hoje, assim, talvez seja, para mim, a demanda mais emblemática de desnecessidade de judicialização frente a outras portas que nós temos. Então, assim, eu acho que assim, foi lá no INSS, existe a discussão do tributário, existe uma discussão também na Justiça do Trabalho, sabe? Questões pontuais para o ordenamento amadurecer e, enfim, aplicar com cautela essa condição de ação para a gente ter um equilíbrio entre não inviabilizar o acesso à justiça, mas, ao mesmo tempo, racionalizar também o acesso à justiça, porque hoje a nossa justiça também precisa de tratamento, né? Não são só os conflitos, a nossa justiça está precisando de um tratamento. Então, o consumidor.gov, você pode, eu acho, por exemplo, você não conseguiu fazer o registro da empresa, não viu a empresa, mas eu acho que você pode pedir para a empresa ser incluída, tá? Mas, independente dessa plataforma, com esse programa do CNJ, Justiça 4.0, todos os tribunais, né, eles são obrigados, existe uma resolução que obriga os tribunais a criarem, a instituírem uma plataforma online de resolução de conflitos. Então, quando esse cumpridec acabar, né, quando que eles têm 18 meses, todos os tribunais vão ter que ter uma plataforma de resolução de conflitos. E aí, a gente não vai estar falando só do consumidor.gov, a gente vai estar falando de uma porta que o próprio Poder Judiciário oferece. Então, ninguém vai ter mais a desculpa de, minha empresa não está cadastrada. Não, vai ser uma porta onde todos os conflitos vão poder ser resolvidos por meio de uma plataforma online, poder estar inseridos, porque vai ter conexão com o PJE. Aí, eu te pergunto, quando todos esses tribunais já tiverem com essas plataformas instituídas, será que não seria um momento adequado para pensar em instituir algumas matérias, pelo menos, que tenham a obrigatoriedade de passar por essa via antes de judicializar ou de prosseguir na judicialização? Eu acho que sim, eu acho que já estaríamos maduros para isso. Eu acho que se colocar hoje, mudar o CPC ou mudar a lei de mediação, colocar obrigatória a mediação tal, acho complicado. Da mesma forma que a gente não estava maduro em 2010, até 2015, eu acho que hoje nós não estaríamos. Mas eu acho que teria, obviamente, uma discussão de constitucionalidade e isso ia cair. Agora, essa coisa gradual, com algumas matérias mais propícias para isso, eu acho que sim. Então, essa é a minha opinião sobre isso. Você vê, né, Trícia, só um comentário. O próprio STF vem evoluindo, né? Se a gente for ver uma decisão recente sobre medidas extrajudiciais de execução, né, que o STF reconheceu a constitucionalidade, talvez ele não tivesse julgado assim há 20 anos. Exato. Né? E aquele dispositivo da Justiça do Trabalho também, talvez que exigia, né, uma comissão de conciliação prévia na Justiça do Trabalho, talvez fosse revisto, né, visto de outra forma pelo Supremo hoje. Né? Exato, não, e até mesmo, por exemplo, se esse ato chegasse lá no Supremo, vamos dizer que tivesse sido uma lei, e se chegasse lá, talvez a gente tivesse aí uma grande surpresa, né, assim, positiva com essa temática. Então, o fato é que a gente não sabe exatamente hoje, assim, como instituir isso, mas eu acho possível, isso é uma coisa, eu acho possível. Em relação à questão dos juízes, eu sou muito convencida de que o juiz pode sim fazer a conciliação e de que é um exagero você tirar a possibilidade de o juiz pacificar, porque a grande missão do juiz é pacificar conflitos, tá? Então, eu acho que dentro dessa ideia de pacificação existe também a via consensual, e que eu acho até que deve ser prioritária, que o juiz deve priorizar a via consensual em relação à via adjudicada, tá? Porque isso sim é pacificação de conflito, não é você dar uma sentença, porque muitas vezes você dá uma sentença, você não pacifica o conflito, você resolve o processo. Você tira um processo da estante do juiz, mas pacificar o conflito você não pacifica. Então, se a gente for numa concepção ampla de pacificação, não é a sentença que faz isso, né? É claro que o juiz precisa o juiz ele precisa ter essa consciência. É claro que eu acho que todos os juízes têm que ser capacitados, ainda que seja para a conciliação, porque existe um comportamento
no ato que é diferenciado, existe um rapport que é necessário estabelecer com a outra parte, existe toda uma questão de empatia, sabe? Que é claro que alguns juízes têm mais perfil, outros menos. Mas eu acho que sim, que é possível sempre a conciliação. Mediação, eu já tenho assim, eu já tenho bastante resistência, porque na mediação, as técnicas de mediação, você precisa aprofundar muito no conflito para você tirar o pano de fundo do conflito e você tentar jogar em cima da mesa para que as partes construam um consenso. Isso, muitas vezes, as partes não querem com o juiz, as partes não querem levar para um processo, tá? Então, assim, outra coisa que eu defendo, quando a gente fala de princípios da conciliação e da mediação, que a gente tem no Código de Processo Civil, na Lei de Mediação e no anexo 3 da Resolução 125, todo aquele rol enorme de princípios, e sempre fala de forma muito aleatória, os princípios da conciliação e da mediação, sem muita distinção, eu acho que sim, os princípios eles são aplicados em graus diferentes na mediação e na conciliação. Então, essa é a minha base para sustentar que muitas vezes você pode fazer uma mediação, por exemplo, com o poder público, você não vai aplicar o princípio da confidencialidade, ou você vai aplicar de forma mitigada. Por quê? Você, muitas vezes, que é o que a gente está fazendo lá na mediação de Mariana, o que é decidido, a forma como é decidida, ontem teve a primeira rodada, quarta e quinta, o dia inteiro de discussão, o dia inteiro. Você imagina, assim, 30 pessoas sentadas discutindo sobre questões absolutamente complexas. Como a gente chegou como eles vão construir, isso não precisa ser divulgado. O ente público não quer que seja divulgado, o ente privado não quer que seja divulgado. O resultado, sim. O resultado, pelo princípio da publicidade, tem que ser publicado. Então, assim, até mesmo quando a gente está diante da esfera pública, a gente tem esses princípios sendo aplicados de forma diferente, né? Dependendo do ambiente, dependendo do método. Então, eu não acho, sinceramente, que o juiz tenha qualquer tipo de impedimento a fazer conciliação, a tentar trazer as partes para um diálogo. Tinha mais uma pergunta que você tinha feito. Eu não sei se eu... Tinha uma outra... Perguntei só o acesso ao CNJ para levar os conflitos para eventual conciliação. Menina, então, o que está acontecendo é isso. O CNJ, ele tem sido muito demandado como uma esfera neutra, como mediador, sabe? Como uma esfera do Poder Judiciário neutra para a solução de conflitos. Nós temos agora esse órgão interno, né, que veio com que resolve enfim, os procedimentos administrativos internos do CNJ. Como que esse caso de Mariana chegou? O juiz pediu, entendeu? O juiz pediu, como era uma coisa muito complexa, envolvendo muita gente, o próprio juiz pediu o apoio à presidência do CNJ, os próprios governos dos estados pediram para o ministro Fux abrir esse campo de diálogo lá. Então, é uma coisa meio sui generis, assim, a gente não existe um procedimento, simplesmente houve esse pedido de auxílio, né, e diante da complexidade, enfim, magnitude do problema, foi aberta essa instância de diálogo e tem funcionado bem. Da mesma forma, o CNJ hoje ele tem um programa chamado Programa Destrava, que é o programa para tentar destravar grandes obras públicas. Que é isso, o que o CNJ faz nisso? Ele apenas faz a mediação entre atores que podem colaborar nessa política. Então, não existe nada ainda muito regulamentado, sabe, Paulo, em relação a isso. As coisas estão chegando. Por exemplo, agora teve essa questão do precatório, né, que pediram auxílio do ministro Fux por meio do CNJ Por quê? Porque a gente tem, no âmbito do CNJ, um comitê de precatórios. Né? Então, a gente tem uma comissão que trata justamente de precatórios, e aí houve uma solicitação para o ministro Fux para tentar, dentro do CNJ, criar essa instância de autocomposição. Então, as coisas estão acontecendo, assim, até surpreendendo o próprio CNJ, sabe? É muito interessante, mas, por outro lado, eu acho que é muito positivo que pelo menos o CNJ tenha alcançado essa credibilidade social e interinstitucional tão representativa.
Olha, não, é bem interessante esse experimentalismo, né, do CNJ, que a gente só vai conseguir realmente perceber isso depois, até dos resultados. Ué, Luiz Henrique estava com a mão levantada. Jefferson, tudo bom? Tá vendo a carinha aqui? Posso Fazer fazer aqui. a Pode, pergunta, que daí Paulinha? depois a gente pode fazer, para depois a gente encaminhar aqui para o encerramento, que a Trícia já, como disse, já passou por essa sabatina aqui hoje. Eu estou me Não, sentindo uma de doutorado. maravilha. Vocês conseguem me ouvir bem? Professora Trícia, professora Paula? Perfeito. Professora Trícia, antes de tudo, obrigado por essa verdadeira aula, né, aqui, que não apenas trata dos aspectos teóricos, mas dessa construção prática também desse tema, porque esse é um tema que tem isso, a Paulinha até trouxe aqui agora há pouco a lógica do experimentalismo, então tem uma construção que eu acho que se a gente pegar até na pergunta do Paulo mesmo, quando fala assim, olha, talvez a jurisprudência do Supremo hoje se enfrentasse novamente a questão da conciliação prévia no juízo do trabalho, chegasse a uma outra resposta. Então, acho que é um tema que vem amadurecendo ali, e acho que a professora Paula, quando traz isso naquela grande primeira pergunta que ela traz aqui, né, tem uma evolução, às vezes, desde a década de 50, de 70, pensando a partir do conflito, a partir de como equacionar bem o conflito e como isso vai ser absorvido pelo Poder Judiciário. Na resposta ao professor Paulo Mendes, você trouxe assim, que pensava numa implementação paulatina até, quando a gente vai pensar em condicionamentos do direito fundamental de ação, né? Então, talvez aqui uma concretização do direito fundamental de ação, no sentido de que se você tem um outro caminho que é adequado para a solução do conflito, você, na verdade, está construindo um modelo que vai variar conforme até as possibilidades de implementações concretas e práticas. Então, isso foi uma coisa muito bacana da sua fala. O que eu também puxo aqui um pouco da primeira pergunta da Paulinha, e essa provocação que eu gostaria de fazer para você, professora Trícia, é o seguinte: você fala que poderia pensar nessa implementação paulatina a partir de determinadas matérias. Então, se nós formos agora pensar, talvez a grande coqueluche da justiça multiporta seja o consumidor, o direito do consumidor, os conflitos envolvendo o direito do consumidor, né? Então, talvez fosse uma primeira ambiência para a gente fazer talvez esse condicionamento do direito fundamental de ação. Por outro lado, isso também aparece muito porque a gente está pensando nas novas tecnologias, no ODR, então quando a gente pensa nessas plataformas mesmo de permitir esse maior acesso, a gente também está ligado com o acesso à tecnologia da informação. Então, nessa proposta que você traz, essa implementação paulatina, a gente teria também uma forma de condicioná-la ou pensá-la a partir da difusão dos TICs, ou seja, da difusão do acesso aos meios a essas plataformas. Então, para não acabar gerando aqui, talvez, uma daquelas dificuldades lá atrás, que o Capelletti falava do acesso à justiça, né? Então, a dificuldade aqui pela dificuldade de acesso aos meios de tecnologia da informação. Então, seja tanto conhecimento da população em geral, quanto a existência dessas plataformas, seja acesso a tecnologias da informação estáveis. Então, a pessoa que vai ter acesso à internet mais limitada no celular, eventualmente, talvez não consiga participar de uma mediação online, ou não tenha instrução para participar de uma mediação, de um ODR que resolvesse esse problema. Então, essa que seria a minha provocação. Nessa construção paulatina, se englobaria essa análise sobre o quanto da população tem acesso a esses instrumentos e conhecimento quanto às plataformas? Não, é super pertinente, porque a questão assim dos excluídos digitais é uma grande preocupação, né? Dentro dessa temática da transformação digital. E aí, nisso, o CNJ também se preocupou com isso. Tá? Então, assim, os tribunais, eles não só têm que fazer essa transformação digital, mas eles também têm que oferecer ao jurisdicionado um ambiente onde ele possa se valer daquela tecnologia dentro do próprio Poder Judiciário. Então, hoje os tribunais têm que ter, por exemplo, sala com computador, tudo para que a parte que seja, né, desprovida assim, de, enfim, celular, internet e tal, que ela possa ter, mesmo dentro do Poder Judiciário, uma forma de acessar esses ambientes.
né? Não só uma plataforma de resolução de conflitos, mas até o próprio PJE, né? Não adianta a gente colocar o processo tudo virtual e a parte não ter como entrar no processo dela. Então, faz parte dessa política essa disponibilização da estrutura, entendeu? Que é o que os tribunais assim estão ralando para fazer. Mas sim, isso é super importante. Essa é uma temática muito cara, né? A gente pensar em tudo isso, a gente pensar nos excluídos digitais, em todos os aspectos, assim, não só de tecnologia, como também de falta de informação. Massa. Obrigado, professora. Gente, eu acho que a Hoje Amanhã foi super rica aqui com esse diálogo, esse bate-papo com a professora Trícia. Acho que, como a gente iniciou, é um assunto multifacetado, como diz, a Justiça Multiportas ela é multifacetada, e principalmente muito rica por conta das experiências práticas que, cada vez mais, ela se impõe, porque a prática se impõe ao que a gente previamente pensa que como pode resolver as coisas, e depois, e nesse contexto da pandemia, isso se acelerou mais ainda. É impressionante, o que é muito bom, porque a gente, aquela coisa, né, os conflitos, a realidade, essa complexidade da realidade, impõe tomada de decisões que, se a gente fosse pensar, maturar antes, jamais chegaria uma resposta em um médio prazo, como dizem, de tempo. Eu só tenho a agradecer a Trícia por essa discussão de hoje, por esse debate aqui com a nossa associação, a todo mundo que esteve aqui com a gente, que participou, que já saiu, e por conta de outros compromissos aqui, quem aqui ainda está, a Lenda, o Paulo, o André, a Helena, o Fernando, o Gabriel, o Jefferson, o Luiz Henrique, está aqui com o nome da associação, a Janete, que está aqui também, que como está com o iPhone ali, aí acabo esquecendo de ver aqui o nome. Queria agradecer enormemente, esperar em outra oportunidade, em outros eventos aqui da nossa associação, para que a gente mantenha esse diálogo, principalmente para a gente pensar e refletir sobre essas experiências, para que sejam replicadas quando bons resultados são entregues, ou reformuladas quando necessário. E daí, para dar o encerramento de bom dia aqui, passo para o nosso vice-presidente da associação, o Paulo. E, mais uma vez, obrigada, Trícia, por essa manhã de hoje. Obrigada também a todo mundo aqui. Trícia, mais uma vez, muito obrigado. Tivemos uma manhã riquíssima, de um assunto dos mais relevantes, e conversando com não só uma estudiosa do tema, mas alguém que está fazendo a diferença no CNJ e na sua atividade na magistratura. Então, para a gente, a BPC está em festa pela sua participação. Espero que a gente possa se ver pessoalmente, né, o mais breve possível. E te dizer que esse evento foi... O Luiz está mostrando ali a nossa canequinha. Esse evento foi gravado, então vai ficar para a posteridade no YouTube. E eu não tenho dúvida que vai ter um alcance amplo, e a gente vai fazer toda a divulgação, porque merece. Suas palavras, suas ideias merecem ser difundidas, eu acho, para uma melhoria da nossa justiça civil. Muito obrigado mesmo. Viu? Não, eu que agradeço imensamente, a honra é toda minha de estar aqui com vocês, né? É o que eu falo, eu estou aqui me sentindo assim, num grande grupo de estudo, né? Assim, um grande grupo de amigos, é uma grande honra estar aqui com vocês, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. A minha ideia, assim, foi realmente lançar luzes sobre né, alguns temas, algumas discussões, algumas questões teóricas e práticas, né, que a gente tem visto. E mais do que posições, a gente tem que lançar, né, essa reflexão do que está acontecendo e para onde a gente vai, né, como vai ser o nosso futuro em relação a isso. Então, assim, eu aprendo muito também com vocês, estou sempre à disposição, seja virtual ou seja presencial, contem comigo, muito obrigada mesmo.